Bem-vindos ao Espaço Estudo. Vamos agora fazer uma explicação sobre um vídeo que está circulando no WhatsApp e pela internet, onde aparentemente ocorre uma violação das leis da matemática, da geometria. É um truque. Vamos agora explicar o que acontece nesse truque. Vamos dizer qual é a ilusão que está envolvida nesse vídeo. Aparentemente, quando se remontam as peças como se fosse um tangram, desaparece uma área. Algo que estava coberto deixa de estar coberto, aparentemente apenas pela modificação da posição das peças. Isso não é verdade, obviamente. Vamos falar aqui sobre o material que foi utilizado. De início, papel milimetrado, não à toa. Pode-se ver aqui no vídeo original é utilizado um papel quadriculado. Vou utilizar aqui um milimetrado para ter muito maior precisão. Também vou aumentar a escala para 20 milímetros por unidade de medida. Foi utilizado um escalímetro, um paquímetro, calculadora, equipamento para corte, manipulação, desenho, régua para usar no corte, já que a lâmina iria destruir o escalímetro e, obviamente, papel e caneta para fazermos as contas. A primeira coisa que precisamos observar é quais são as medidas envolvidas, né? Este triângulo, eu vou chamar apenas de unidades, porque é indiferente se é centímetro, polegada, etc. Ele tem 13 unidades de altura, 5 unidades de largura e, pelo teorema de Pitágoras, ele tem raiz de 194 ou 13,928 unidades de hipotenusa. O primeiro corte que é feito, foi feito na altura entre 5 e 8. Deixando um espaço de 5 unidades aqui e 8 unidades aqui. Nós vamos fazer esse corte e vamos ver as dimensões que estão envolvidas. Quando é que foi utilizado o paquímetro, foi usado o escalímetro? Numa análise inicial do problema, para tentar encontrar qual é a falha do vídeo, que o vídeo não mostra, é óbvio, de propósito, senão cai a mágica, e encontrarmos a solução. Para isso, precisamos trabalhar com precisão e com uma alta resolução. No caso, a precisão pode ser conseguida pelo escalímetro, que, como vocês devem saber, é um aparelho que faz medições de até décimos ou de meio décimo de centímetro ou de polegada, no caso deste aparelho aqui. Tá? Falaremos dele um pouquinho mais tarde. Mas através do desenho, do corte, de fazer um experimento real, de fazer uma solução geométrica utilizando o material de desenho, a gente começa a vislumbrar o que aconteceu. Mas tudo começa por uma análise do desenho. E a primeira coisa que eu quero chamar a atenção é este pequeno triângulo aqui. Aqui é a raiz da solução de tudo que nós vimos naquele vídeo, ok? Vamos lá. Este triângulo aqui de cima, ele terá as medidas 8 e 3,077. Por quê? Nós temos aqui as medidas, há uma semelhança de triângulos, fazendo essa semelhança de triângulos, vai se verificar que a base dele não tem 3 unidades, tem 3,077 unidades. Este mocinho aqui. Vamos deixá-lo aqui à parte. Já tendo feito o primeiro corte, vamos para o segundo corte. O segundo corte é feito nesta base de largura 5, dividindo uma seção com 3 e uma seção com 2 unidades. E, novamente, nós vamos ver que medidas, que dimensões estarão envolvidas. Lembrando que esta base aqui é a mesma que estava aqui, ok? No caso, é esta área de que nós estamos falando. Então, o segundo corte que fazemos é esse aqui. Vamos trabalhar tirando esta pecinha. Vamos ver se eu consigo. Vamos tirar esta pecinha de posição. Quero que observe uma coisinha. Olhe este que deveria ser um vértice. Ele não é agudo. Se nós traçarmos uma paralela a esta, isso aqui é um trapézio, né? Se nós desenharmos de uma linha deste ponto a este,
desenhando um triângulo, aí aqui nós teríamos uma hipotenusa, ok? Mas perceba-se que esta base menor do trapézio tem 0,077 unidades de medida. A base maior tem 2 unidades de medida. Mas se eu fizer um vértice agudo e traçar uma paralela, aqui eu teria uma base de 1,923 unidades de medida. Então, este foi o segundo corte que foi feito. Relembrando, o primeiro corte parte desta altura 5 e é um corte neste sentido. O segundo corte parte desta largura 3 e é um corte nesse sentido, separando um quadrado e um trapézio. Ops, correção. Separando um retângulo e um trapézio. Então, nós teremos agora dois movimentos. Um terceiro corte, que é essa linha quebrada, e um deslocamento dessas peças, criando essa nova estrutura, que é o que nós faremos aqui agora. Vamos colocar em posição e voltar ao vídeo. Chegamos, portanto, à montagem correspondente a esse terceiro corte com uma linha quebrada e a esse deslocamento. Novamente, vou pedir que observe um detalhe pequeno, uma sobreposição aqui neste vértice. Resta agora que nós temos que reposicionar esses triângulos, né? O triângulo que estava numa posição em cima irá para uma posição embaixo, e esse que estava numa posição embaixo irá para uma posição em cima, sabendo que ele não é realmente um triângulo, ele é um trapézio. Bom, na escala com a qual eu trabalhei, observe-se que, fazendo aqui a colocação do triângulo que migrou de baixo para cima, com essas partes que foram reposicionadas, observa-se um perfeito encaixe e que há uma folga de aproximadamente 1,5 mm, que nós podemos medir com o paquímetro, claro, para verificar isso. Agora, vamos ver o que está acontecendo. Nós tínhamos, então, uma altura 5, ficamos com uma altura 8 e uma largura 2 aqui nesta parte. Observe que o espaço que nós tínhamos aqui em cima, de 5, tinha uma base de 1,923, altura 5 e 923. Só que a peça que nós temos a encaixar aqui é uma peça que tinha, como nós sabemos, aqui, altura 5, largura 2 e uma base menor aqui em cima. Então, nós temos que encaixar um trapézio em um espaço triangular. Isto vai acontecer da seguinte forma. Haverá uma folga, uma sobra, uma sobreposição muito discreta, que nessa escala está em torno de 1,5 milímetros. Temos também que colocar este triângulo neste espaço aqui. Mas qual é o tamanho desse espaço? Como nós temos aqui uma base 3 nesse espaço, que isso já é conhecido, né, é da nossa construção, que ele tem uma base 3, né, temos que usar as proporções, a trigonometria, para saber qual é a altura real que nós teremos nessa mesma proporção do triângulo original, já que nós estamos trabalhando com triângulos semelhantes. Então, uma base 3, utilizando as proporções do triângulo original, que é essa aqui, nós teremos que ter, tá, uma altura de 7,8. Então, o espaço que está aqui aberto, ele tem 3 unidades de largura, 7,8 unidades de altura. Porém, este triângulo aqui, como pode ser visto aqui neste cantinho, ele tem mais do que 3. Eu estou fazendo o desenho e fazendo a demonstração com a trigonometria de uma forma bem simples, para demonstrar que a prática coincide com a teoria, totalmente, absolutamente, ok? Então, o espaço que temos tem base 3 e altura 7,8. Mas a peça que nós temos tem 8 unidades de altura e base 3,077. O que vai acontecer com isso quando nós encaixarmos aqui? Vai acontecer exatamente a mesma coisa que aconteceu ali em cima. Onde nós tivemos uma sobreposição do triângulo menor, teremos a mesma sobreposição do triângulo maior, com um alinhamento, e em torno daquele pequeno triângulo de sobreposição que nós vimos agora há pouco. Estando ao final todas as peças cuidadosamente posicionadas com aquele quadrado misterioso aqui no meio, podemos verificar que ao longo de toda essa hipotenusa nós temos esta pequena folga,
de cerca de 1,5 milímetros, que acompanha toda a estrutura dessa montagem, desse recorte, inclusive aqui, chegando novamente a uma situação que nós temos 1,5 milímetros de folga lá em cima, como vocês podem ver claramente na extremidade, na base menor daquele trapézio. Aqui já fica claro que a área não ficou descoberta. Esse encaixe não é perfeito. O vídeo original com a mágica, ele tem baixa resolução, a imagem é colocada num ponto de vista em ângulo e ocorre uma paralaxe. Então, mesmo aqui, se vocês observarem, se não tiver muita atenção e muita precisão, vocês não vão conseguir verificar, ainda mais que o papel original não era milimetrado, era centimetrado, não vão poder verificar essa tênue diferença. E esta área que aparentemente desapareceu, ela está distribuída aqui em uma sobreposição, essas peças estão imbricadas, e essa leve sobreposição, essa pequena, estreita faixa de sobreposição, para onde foi a área que estava aqui. Mas não vamos parar apenas nesse experimento, vamos para os cálculos, vamos para a teoria também para mostrar como é que isso aí está funcionando. Bom, tudo explicado conforme já havíamos dito, podemos ver que, chamando esse ângulo aqui de alfa e mantendo as dimensões que nós já calculamos, vou chamar de C o comprimento desta linha, que não é uma hipotenusa, né? É uma das laterais desse trapézio. E vamos observar o seguinte, aqui eu tenho uma diferença de 0,077 unidades daquele desenho. Usando a trigonometria, o cosseno e tal, verifico que esta largura aqui, ela mede 0,077 vezes 13 sobre 13,928, tá? Que é o cosseno desse ângulozinho aqui. Tá? Sim, então, para eu ter a área dessa faixa, eu preciso ter o comprimento vezes a largura. Eu teria uma estimativa muito boa. Eu posso desprezar essas pequenas imperfeições, essa sobrecobertura aqui. Eu posso desprezar essas pequenas variações, ficar com números mais próximos. Então, a área será dada pelo comprimento vezes essa largura aqui. O comprimento está aqui já calculado desde o início. Aqui eu tenho esta largura aqui repetida, como eu tenho esses dois aqui que eu posso simplificar, se reduz aqui. A área será 0,077 vezes 13, que é 1,001 unidades de medida ao quadrado. Ou seja, exatamente o que desapareceu de ser coberto aqui, está presente aqui com uma sobrecobertura, com uma imbricação das peças sobre o papel original. Tá? E o que eu gostaria de chamar a atenção? Que foi importante observar, trabalhar com equipamentos de maior precisão e resolução, observar desalinhamentos, perspectivas, paralaxe, e lembrar de algumas coisas, como por exemplo o nônio. Né? O princípio do nônio foi criado por um português, Pedro Nunes, e depois foi estendido por um francês, pelo Pierre Vernier, para instrumentos de medida, que chegou a isso aqui, que é um instrumento que a partir de pequenos incrementos, ou ainda com pequenos decrementos nas unidades de medida, me permite fazer uma medida com décimos, centésimos, ou meio décimo de unidade de medida, seja polegada, seja do centímetro. Né? O uso do papel milimetrado, novamente me dando uma maior precisão, né? Dentro daquela velha arte que está sendo esquecida do desenho técnico, o uso dos papéis técnicos, como o papel monologue, papel bilog, né? E lembrar de quantas coisas ocorrem no nosso dia a dia através de pequenos incrementos, né? Dilatação de peças, dilatação de juntas, dilatação de lajotas, cerâmica, que leva à necessidade do rejuntamento, paginação de pisos, de cobertura de paredes dentro da arquitetura e a utilização de juntas. Então, assim, não se pode, aqui neste caso, desprezar esses pequenos desajustes, porque é justamente neles que está sendo encoberta essa área que aparentemente desapareceu. Então foi um vídeo bem engraçado, bem divertido, que deu para a gente pensar, além da busca pela solução, porque é claro que a matemática não pode ser violada,
A busca pela solução nos leva a pensar numa série de outras coisas, lembrar de uma série de outros equipamentos, muita coisa na história da meteorologia e dos instrumentos de desenho e dos instrumentos de auxílio à física. Ok? Muito obrigado.